Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série de setores da Bolsa de Valores e hoje vamos comentar um pouquinho sobre o setor das seguradoras. Opa pessoal, meu nome é Felipe Jacques, eu sou assessor de investimentos credenciado pela Ancor e possuo especialização em investimentos Ambima. No vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre o setor das seguradoras e como que a gente pode estar avaliando ele, como é que ele funciona, quais que são as dinâmicas que as empresas estão inseridas dentro deste setor econômico e como principalmente que elas ganham dinheiro. Para isso a gente vai tentar deixar mais didático com alguns slides. Então vamos dar uma olhadinha, como as seguradoras ganham dinheiro? Bom, nós temos primeiro que separar duas figuras principais. O segurado, que é quem tem uma demanda para quê? Para reduzir o seu risco. Então a pessoa tem um carro novo ali, está com medo de, por exemplo, bater esse carro e danificar ele substancialmente. O que ela pode fazer? Ela pode tentar reduzir o risco de ocorrer essa batida. Uma das formas que ela pode fazer é tentar encontrar uma seguradora, que é uma instituição que vai oferecer uma proteção ao risco. Mas a gente sabe, ninguém vai querer te proteger de um risco sem querer nenhum retorno, algo em troca. Então, o segurado ele vai pagar um prêmio de risco, que a gente chama de prêmio de risco, que é um dinheiro, um determinado valor, para essa seguradora. Ela vai pagar ali periodicamente esse valor para a seguradora garantir que caso essa pessoa bata o carro dentro de determinadas condições contratuais, ela vai cobrir esses danos. Então o negócio das seguradoras é muito questão de estatística, né? Quantas batidas de carro acontecem em média? Que tipo de perfil de pessoa tem mais chance de bater um carro? Normalmente são pessoas mais jovens, pessoas mais velhas normalmente dirigem com mais prudência e tal. Então tudo isso é levado em conta na hora de fazer o cálculo desse prêmio de risco. Mas funciona conforme estatísticas, né? É um cálculo de estatística que essa empresa faz para tentar oferir o seu lucro. Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Não existe só um cliente que é o único segurado aqui nesse caso. Nós temos ali aquela moça, uma outra pessoa, um outro empresário, assim por diante. Várias pessoas diferentes ali, cada uma pagando um determinado valor de prêmio, que a gente representou como aqueles saquinhos verdes de dinheiro ali. E esse dinheiro ele fica com a seguradora. Isso é o que a gente chama de float. É o dinheiro do prêmio do pessoal que fica ali parado, entre aspas, com a seguradora. O que acontece daí, pessoal? Esse dinheiro do float, ou seja, esses vários prêmios das várias pessoas que foram depositando dinheiro junto a essa seguradora, ele não fica parado. Por quê? Senão ele vai perder poder de compra perante a inflação, por exemplo. Então, esse dinheiro ele fica aplicado, ele fica rendendo. Onde que esse dinheiro vai ser investido? Em títulos de renda fixa com alta liquidez, então títulos atrelados à taxa CDI, com liquidez rápida, títulos públicos federais, investimentos que vão render os juros, mas podem ser resgatados com facilidade. Então esse dinheiro da soma dos prêmios do pessoal fica aplicado em renda fixa e a seguradora ela vai ganhar um rendimento desse dinheiro investido, que a gente representou como aquela moedinha que está circulada um verdinho, foi um dinheiro que surgiu a partir dessa soma dos prêmios que está ali parado, entre aspas, está aplicado em renda fixa, dentro do domínio ali da seguradora nesse caso. Vamos supor que acontece um acidente ali com aquele senhor ali da imagem. O acidente a gente chama de sinistro, é algo que não estava previsto. Então tem até índices de sinistralidade, então quanto maior, significa que estão acontecendo mais acidentes, quanto menor, menos. Mas enfim, vai acontecer determinados problemas, né? A nossa vida é assim, nem tudo é perfeito. Então, nesse caso ali, aquela pessoa colidiu o carro e vai precisar do reparo, ela vai ativar o seu seguro de automóvel. Nesse caso, a seguradora vai fazer um cálculo ali dentro desses contratos, que normalmente são fechados de 1 ano e são renovados, enfim, mas isso não vem ao caso aqui. E ela faz um cálculo. Poxa, quantas batidas em média que é a tendência de acontecer? Ela pode errar esse cálculo, isso faz parte do risco do negócio da seguradora. Mas vamos supor que ela acerte, ela calculou que só ia ter um carro danificado dentro daquele universo de pessoas selecionadas. E ela vai lá e das 10 moedinhas que ela tinha anteriormente, ela entrega 9. O custo dela reparar esse carro é equivalente a essas 9 moedinhas. Só que a gente tem que lembrar que ela tinha 10 moedinhas no total. Então, vai ter ali representado pela moedinha que está com um quadrado em azul em volta. Esse foi o dinheiro que sobrou, que a seguradora conseguiu calcular na estimativa dela. Só ia ter uma batida e realmente se efetivou, ela acertou nesse exemplo aqui. Realmente só um bateu. E essa batida custaria 9 moedinhas, ela vai poder ficar com uma ali, o dinheiro que sobrou que está circulado em azul. Mas o que? Ela também vai lucrar com o rendimento daquele dinheiro investido. Vocês têm que lembrar ali daquela questão do float. Aquele dinheiro parado ficava aplicado em renda fixa e ia render.
Então a seguradora ela pode ganhar tanto dinheiro oriundo desse rendimento do valor que tu ficou investindo um tempo, quanto o dinheiro que sobrou, entre aspas, ou seja, que ela conseguiu calcular que ela tem um custo X com esses sinistros e que em tese iria sobrar. Ela pode acabar errando eventualmente esse cálculo. Então é importante salientar que é um setor que ele não tem um certo risco na questão estatística. Então a gente tem que lembrar que dentro do setor das seguradoras, elas é que tem que estar calculando essa margem. Elas podem errar, elas podem calcular que isso ia ter uma batida, só que por determinado evento acabou ocorrendo mais batidas do que o previsto, enfim. Então é um setor que tem esse risco estatístico, né? E também tem as variações das taxas de juros. Se a taxa de juros estiver mais alta, por exemplo, esse dinheiro investido vai render um juros maior, ela vai conseguir lucrar mais, enfim. Mas vamos voltar aqui nos slides. Então o que acontece, pessoal? Dentro desse dinheiro, vamos supor que ela pagou ali aquelas 9 moedinhas, por isso a gente deixou em azul, o carro da pessoa foi reparado. O dinheiro que sobrou ali, ou seja, ela tinha 10 moedas, pagou 9 no reparo, ficou com uma que sobrou, a gente chama de ganho operacional, que é o ganho que ela obteve nessa operação dela de seguro mesmo, que ela conseguiu calcular o índice de sinistralidade, ela acertou, só teve uma batida ali dentro daqueles segurados totais, e ela ficou com lucro porque ela tinha 10 moedinhas ali no total. Isso é o ganho operacional, o ganho que ela obtém com a sua operação principal. E a gente tem também o ganho financeiro, que é aquela moedinha que surgiu a partir dos rendimentos do dinheiro aplicado, daquele float que estava em tese parado, que fica aplicado em renda fixa, rendendo uns juros. Então, pessoal, essas são as principais formas dela estar ganhando dinheiro. Seja o ganho operacional, advindo dos cálculos estatísticos dela, da operação, atividade fim dela, quanto pela questão dos rendimentos dos juros que ela teve no período, daquele dinheiro aplicado do float. Então, quais que são as principais linhas de receita de uma seguradora? Resultados operacionais dos seguros, o resultado financeiro, esses dois a gente acabou de ver. Elas podem fazer gestão de previdência privada, aqueles planos PGBL e VGBL. Outros seguros, além de automóvel, né? Seguro de vida, habitacional, rural, etc. Tem a questão da corretagem, que algumas podem ter, e planos de capitalização também. Bom, como é que a gente pode tornar isso algo objetivo? Vamos mensurar qual que é a seguradora mais eficiente, por exemplo. Uma métrica que a gente pode estar utilizando é o índice combinado. O que vai nos dizer o índice combinado? Ele nada mais é do que, em cima da equação a gente tem o sinistro mais os gastos operacionais. Isso aqui são os custos que ela vai ter. Sinistro é o custo que ela vai ter nos reparos dos sinistros que podem acontecendo. Naquele exemplo, as batidas de carro, enfim, os problemas ali que o seguro visa assegurar. Mais os gastos operacionais, gastos administrativos, para estar pagando as operações ali, que ela vai ter custos no dia a dia, né? E esses custos a gente chama de gastos operacionais. A gente pega e divide esses valores que ela vai ter que gastar pelos prêmios arrecadados. Os prêmios são os valores que os segurados pagam para essas seguradoras. Então, se o índice combinado ele for maior do que 1, significa que a seguradora está tendo um prejuízo operacional. Ou seja, na operação dela, que é dessa parte estatística de seguros, ela está tendo prejuízo. Ela está gastando mais com os sinistros somados aos gastos operacionais do que ela está recebendo de prêmio. Já se o índice combinado ele for menor do que 1, ela vai estar tendo um lucro operacional. Ou seja, os prêmios que ela está ganhando são maiores do que os gastos que ela tem com a sinistralidade e com as operações rotineiras dela. Então isso é importante salientar e trazer também na prática. Não adianta a gente só ficar falando em teoria, que tem o índice combinado de uma empresa seguradora listada na Bolsa aqui do Brasil, a Porto Seguro, PSSA 3, o código de negociação dela. Ali a gente vê a evolução, terceiro trimestre de 2020, ali mais na esquerda, 86,1, quarto trimestre de 2020, 89,8, subiu. Isso é ruim, mas ainda está abaixo de 1. Ela está tendo esse lucro operacional. Depois foi para 91,4 e agora no terceiro trimestre de 2021, 92,8. Subiu bastante e ela até vem dizendo que atingiu 92,8, ou seja, teve uma alta, o que é ruim, né, dentro desse índice combinado, porque eles foram impactados principalmente pelo aumento da sinistralidade de automóvel. Então teve mais batida de carro em razão do menor impacto da pandemia sobre a mobilidade da população. Então com a retomada da economia, tendo menos lockdowns, as pessoas pegam mais carros, saem mais de casa e consequentemente vai ter mais batidas, ou seja, vai ter mais sinistros, a sinistralidade aumentou e isso impacta negativamente o índice combinado e por isso que ele aumentou na visão deles. Então, esse é um exemplo prático, né? Para a gente não ficar só na teoria, a gente também trazer como que as empresas brasileiras divulgam isso e como que se aplicam na prática. Isso aqui a gente tirou do site Relacionamento do Investidor da Porto Seguro, recomendamos vocês sempre olharem
Esses sites das empresas lá tem os releases de resultados, as apresentações institucionais. Lembrando que aqui não é uma análise de ação, é só um exemplo prático que a gente trouxe e nem recomendação de investimento. É só um estudo para vocês terem condições depois de avaliar sozinhos as empresas. Bom, mas a gente tem mais alguns índices. Nós temos o índice combinado ampliado, que é o quê? Em cima o sinistro, mais os gastos operacionais, só que embaixo, além dos prêmios arrecadados, nós temos as receitas financeiras, que é o quê? Aquele ganho financeiro que a gente comentou, o dinheiro de juros que vai rendendo o valor do float aplicado em renda fixa quando ele fica com a seguradora. Então, se o índice combinado ampliado for maior do que 1, está tendo um prejuízo líquido, está gastando mais com sinistros e custos operacionais do que está ganhando com os prêmios mais as receitas de juros. E se o índice combinado ampliado ele for menor do que 1, significa que a empresa está tendo um lucro líquido, ou seja, a soma dos prêmios mais as receitas financeiras é maior do que os gastos que ela tem com sinistralidade e operacionais. Aqui no Brasil é muito comum as empresas terem um lucro nesses dois, no combinado e no combinado ampliado. Só que nos Estados Unidos, às vezes algumas empresas elas têm o índice combinado negativo, elas perdem dinheiro na atividade operacional delas em si de questão estatística e de prêmios, sinistralidade. Só que mesmo assim o float aplicado rende um juros tão bom que consegue superar aquela questão negativa. Então acaba com o índice combinado negativo, mas o índice combinado ampliado ele acaba sendo superavitário nesse exemplo e elas acabam tendo lucro. Aqui no Brasil é mais comum as empresas conseguirem, devido à menor concorrência em comparação com os Estados Unidos, terem lucro nessas duas operações. Bom, aqui a gente tem um exemplo da Porto Seguro ainda. É um exemplo de uma seguradora. Aqui a gente vê as linhas que ela tem, né? De automóvel, patrimonial, seguro de vida, previdência, transporte, enfim, tem até a parte odontológica e ali tem a questão dos controladores, né? Da Porto Seguro, uma holding que controla ela, e ali a lista de acionistas. Ela é mais concentrada, a Porto Seguro, pessoal, principalmente na parte de automóveis, com a participação na receita total da parte de seguros de automóveis representando 50% das receitas da Porto Seguro. Então ela é um pouco mais concentrada, mais nichada no setor de automóveis em si. Mas ali ela tem várias outras linhas de receita que são menores, 8% seguro patrimonial, ali de saúde mais odonto 10%, tem até uma parte de serviços financeiros, enfim. Mas, para não dizer que a gente só falou da Porto Seguro, também vamos trazer aqui a questão do BB Seguridade, que é um pouco mais diversificado nas suas receitas, né? Ela tem várias linhas de atuação, tem até uma parte de uma corretora que ela consegue receitas de corretagem, tem partes de previdência privada, enfim. Então, ela é um pouco mais diversificada nesse sentido e pode ser complementada, de repente, se você estiver montando uma carteira, não teria problema, digamos assim, ter as duas ao mesmo tempo, porque a Porto Seguro é um pouco mais nichada, e a BB Seguridade um pouco menos, é um pouco mais diversificada em comparação com a Porto Seguro. Então são basicamente algumas diferenças que elas possuem, é natural. Então não é porque é do mesmo setor que elas são exatamente a mesma coisa. Vai depender do nível de risco que você quiser. Nós recomendamos sempre avaliar o relatório do investidor, que vocês podem achar na página de relacionamento com o investidor dessas empresas. Vocês podem baixar os resultados das apresentações, ler as análises de quem está dentro da empresa, das questões de governança corporativa delas, enfim. Podem olhar no site Fundamentos, o site Fundamentei também, lá tem algumas informações de análise fundamentalista. E só lembrando que aqui não é uma recomendação de investimento. Bom, então pessoal, gostaria de salientar que pelo vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam aí no canal. Convido vocês a conhecerem nossos cursos, os links estarão na descrição. Temos curso de Bolsa de Valores para iniciantes, falamos bastante desses tipos de setores. Curso Start, mais para quem está começando, renda fixa, renda variável, entre outras coisas. E curso de FIIs de fundos de investimento imobiliários, que são uma alternativa bem legal para dar uma estudada. Então, agradeço a atenção de todos, até o próximo vídeo.